Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de correção de exercícios da aula 74 e hoje nós vamos corrigir o exercício sobre threads, que é simular um semáforo, um sinal de trânsito. O exercício então pede para criar um semáforo usando threads. O semáforo deve ficar verde por x segundos, depois brevemente amarelo e depois y segundos na cor vermelha. Aqui então, com o Eclipse aberto, no pacote da aula 74, eu vou criar uma classe que vai fazer parte do pacote Labs. O nome dessa classe eu vou chamar de simulador semáforo com public static void main. E eu vou criar também, dentro desse pacote, uma classe que vai ser a nossa thread, que não tem public static void main. Bem, o semáforo ele tem três cores: verde, amarelo e vermelho. Para representar essas cores e utilizar um pouco do conhecimento que a gente viu em aulas passadas, eu vou criar um enum, que é cor semáforo. Esse enum, então, ele vai ter as três cores: verde, amarelo e vermelho. E aqui dentro da minha thread, eu vou criar um atributo do tipo cor semáforo, e eu vou chamar de cor. Vou criar também um construtor para essa thread. E antes que eu esqueça, já vou implementar também a classe runnable. Vai precisar implementar o método run, que a gente já vai deixar aqui pronto. Então aqui, o que nós vamos fazer? Se vocês quiserem, vocês podem passar como atributo também uma cor inicial, mas como cor inicial, então this.cor, eu vou atribuir a cor vermelha. Então, cor semáforo.vermelho. E para fazer isso também, para iniciar a thread, poder executar o método run, eu vou criar uma thread passando o this, que é a instância da classe runnable, então eu passo a própria classe, .start. O que nós vamos fazer aqui dentro da classe run? Nós vamos mudar a cor, nós vamos ficar mudando a cor do semáforo. E se a gente não colocar nada, isso vai ficar rodando para sempre. Então, para a gente ter uma flag, uma bandeira, para poder parar a execução desse semáforo, eu vou criar aqui um outro atributo, private boolean parar. Por padrão, todo atributo booleano, o seu valor inicial é falso, mas caso vocês queiram, também dá para colocar o this.parar recebendo falso. Isso aqui é opcional, então enquanto não pedir para parar, senão isso aqui vai ficar rodando num loop infinito, e se a gente não colocar esse while, ele só vai fazer uma troca de cor, então a gente quer que a execução dessa tarefa seja constante até a gente pedir para a thread ser terminada. Nós vamos pedir para o semáforo esperar e aí depois a gente troca de cor. Então, para isso eu vou fazer aqui um switch, já que a gente está utilizando um enum, e aqui eu vou passar o this.cor e aqui vermelho. Se for vermelho, a gente vai pedir para dormir um pouquinho. Então, o sleep aqui, por exemplo, vai ser de 2 segundos. Então, 2000 milissegundos. E é claro que esse método sleep, como a gente aprendeu nas aulas, ele precisa de um try catch porque ele pode disparar essa exceção de exceção interrompida. Então, eu vou botar aqui, olha, no switch case. Para identar tudo, Ctrl A, Ctrl I, para o nosso código ficar bonito e mais fácil de ler também. Então, eu vou pedir para dormir e vou fazer a mesma coisa com o amarelo e com o verde. Se for o amarelo, a gente vai pedir para dormir brevemente, só 300 milissegundos. E o verde, vou botar, por exemplo, 1, que geralmente o vermelho fica mais tempo, né? Ou ao contrário, o verde fica mais tempo do que o vermelho. Mas enfim, aqui vocês podem passar os valores que vocês quiserem. Esses aqui são o x e o y segundos que o exercício falou. E depois desse switch case, a gente vai pedir para mudar a cor.
Para mudar a cor, eu vou fazer um outro método aqui. Então, vou botar um método privado, porque ele só vai ser utilizado dentro da própria classe. E como nós vamos fazer acesso a um atributo da própria classe, que é o cor semáforo, e para não correr o risco de uma outra thread também tentar mudar ao mesmo tempo, eu vou deixar esse método synchronized, void mudar cor. E aqui dentro, então, a gente pede para mudar a cor. Vou fazer aqui de novo um switch case, porque aí fica mais fácil. This.cor. Se a cor for vermelho, o this.cor vai passar a receber a cor verde, né? Porque muda do vermelho para o verde. Se for amarelo, a cor do semáforo muda para vermelho. E se for verde, a cor muda para amarelo. Então, com isso, nós temos a cor modificada. Então, aqui, no lugar desse comentário, this.mudar a cor. Já com esse código, a gente já consegue fazer alguma coisa. Então, vou vir aqui no public static void main. Vou criar um semáforo. Então, thread semáforo. E instanciar essa nova thread. Quando a gente instancia, automaticamente já vai rodar o método run, né? E aqui, por exemplo, int i igual a 0 e menor que 10, eu vou pedir para imprimir 10 vezes as cores no console. Então, i mais, e aqui eu quero pedir para imprimir a cor. Só que a cor aqui está privada. Para facilitar, eu vou criar um método get, que é só para a gente imprimir a cor. Então, aqui mesmo pelo Eclipse, gerar getSet, eu vou selecionar aqui o cor e vou pedir só para gerar o método getCor. O parar eu não quero expor para o usuário. Então, aqui, semáforo.getCor. E aqui também eu vou pedir para dar um thread.sleep só para ter um tempinho entre um e outro. Aqui também try-catch, só deixar aqui dentro mesmo. E vamos ver o que vai acontecer com esse código. Tá imprimindo vermelho, 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 verde, verde, amarelo, vermelho, não é bem o que a gente quer, né? Então, por exemplo, do vermelho a gente quer que imprime o verde, depois logo amarelo. Então, a gente quer que imprime vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, novamente. Isso aqui ainda não tá muito legal, então a gente precisa modificar a nossa thread para que a saída seja a saída que a gente esteja esperando. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós podemos utilizar os métodos wait e notify. Então, a gente espera mudar de cor e quando muda de cor, a gente notifica para poder mudar para outra cor. Então, aqui em cima, eu vou criar mais um atributo flag, também do tipo booleano, cor mudou. Aqui também, isso aqui é opcional, this.cor mudou. Pode ser falso ou não, tanto faz, já que isso é um booleano e o valor inicial vai ser falso. Quando a gente mudar a cor, this.cor mudou recebe true. E a gente notifica também, a gente vai utilizar o método notify para notificar a thread que estiver esperando. E aqui para isso, a gente também vai criar um método para poder esperar a mudar de cor. Como esse método a gente vai chamar o método wait, então ele também precisa ser synchronized, void, espera, cor, mudar. Aqui dentro, então, a gente também vai fazer, enquanto a cor não mudar, nós vamos pedir para esperar. E é claro, esse método aqui também tem um try-catch, porque ele pode gerar uma exceção. Então, a gente vai pedir para esperar. Quando a cor mudar, então this.cor mudou, passa para falso. Agora, então, que a gente tem um método para poder esperar a cor mudar, eu vou voltar aqui no meu simulador e
Não preciso mais chamar esse thread sleep, vou chamar o semáforo.espera mudar a cor, e aí sim, a gente espera a cor mudar para depois passar para o próximo laço do nosso for. Executando agora, vocês podem ver que o vermelho demora mais um pouquinho, depois fica verde, rapidinho o amarelo para depois mudar. E agora sim, nós temos o nosso semáforo. Só que, notem uma coisa, o nosso programa ainda está rodando. A gente quer terminar o programa, quer terminar a thread, depois desses 10 ou então X vezes que você quiser rodar esse semáforo. A gente tem que ter uma forma de também desligar o nosso semáforo. Senão, aqui nesse while, parar, vai ficar rodando para sempre. Então aqui ainda eu vou criar um outro método, também vai ser synchronized desligar semáforo. E aqui o que nós vamos fazer é o this.parar true. Então aqui no nosso simulador, logo depois que a gente terminar essas 10 passadas de semáforo, a gente vai pedir para desligar o semáforo e aí sim o nosso programa vai ser terminado, porque com isso a gente vai sair desse while aqui do run e ele vai terminar a execução, já que não tem mais nada, não tem mais nenhum código aqui. Então vamos lá novamente para testar a versão final do nosso programa. Agora vocês podem ver que parou a execução do programa. A gente pode ainda fazer uma pequena melhoria nesse programa aqui. Vocês estão vendo que a gente está utilizando um switch case aqui, dá um thread sleep. Esse tempo aqui de que cada cor precisa esperar, a gente pode passar isso para o nosso enumerador e simplificar esse código aqui dentro do método run. Então o que nós vamos fazer aqui, olha, vou criar um atributo. Isso aqui é uma melhoria, tá, gente? É só se vocês quiserem, é opcional. Caso vocês queiram deixar dessa maneira, vocês podem deixar dessa maneira sem problema algum. Então, private int tempo de espera. Com isso, nós vamos criar aqui um construtor para o nosso enumerador. Vou passar aqui um tempo de espera e vou fazer this.tempo de espera recebe o tempo de espera. E aqui também, dentro desse enum, eu vou pedir para gerar um método get. Vou selecionar todos os gets aqui, que ele seleciona só o tempo de espera, para a gente poder obter esse valor depois aqui na nossa classe de thread. Então o verde, se eu não me engano, fica 1 segundo, o amarelo fica 0,3 segundos e o vermelho fica 2 segundos. Os valores vocês passam conforme vocês queiram, tá? E aqui, dentro desse try, o que eu vou fazer, não preciso mais fazer isso daqui. Eu posso simplesmente, olha, fazer o thread.sleep, a cor atual, então this.cor.get tempo de espera. E assim a gente simplifica o nosso código, simplificamos e economizamos algumas linhas de código. A saída desse programa vai ser exatamente a mesma que a gente teve aquela hora. Espero que vocês tenham gostado desse módulo de threads. Essa foi a nossa última aula e na próxima aula a gente já vai começar a se aprofundar nas classes de manipulação de strings do Java. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado no curso, cadastro gratuito lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!